Boa noite. Quero deixar uma palavra do Senhor aqui para o teu coração nesta noite. Livro de João, capítulo 20, versículo de número 4. Vai nos dizer a palavra do Senhor. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Verso 3. Verso 4 agora. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Eita, palavra abençoada. Talvez eu li a mensagem e você ainda não entendeu, mas eu quero trazer uma palavra ao teu coração nesta noite, em cima daquilo que é dito na palavra do Senhor. Veja bem, meus queridos, você que está aí do outro lado, você que talvez sirva ao Senhor, você que talvez não sirva, você que talvez seja crente ou descrente, você que acredite na palavra, ou talvez você que não acredite, esteja passando aí por um momento, por uma situação adversa à tua vida, e você tem olhado para um lado, para o outro, não tem entendido, não tem compreendido. Eu quero, através dessa palavra, aleluia, palavra de Deus, trazer algo forte ao teu coração, algo que possa tirar você da situação pela qual você se encontra hoje. Veja bem, verso número 3 diz assim que Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Tempo esse em que Jesus havia sido morto, crucificado numa cruz, e após a sua morte ali, ele foi colocado num sepulcro. Aleluia. E a Bíblia diz que agora, após Maria Madalena ter ido ao sepulcro, junto com outras duas mulheres, e chegando ao sepulcro, vê a pedra removida do túmulo, ou seja, o túmulo aberto. Elas entram, olham lá dentro e não vê o corpo do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, em outra passagem oportuna, de que o anjo chega e fala para elas: a quem procurais? Ele não está mais entre os viventes, já ressuscitou. E elas então agora vão apressadamente aos discípulos para dar a notícia de que Jesus não estava no sepulcro, e de que o anjo havia dito para elas que Jesus havia ressuscitado. E quando ela chega e dá essa notícia para os discípulos, a Bíblia diz que eles não acreditam. Pedro então sai correndo juntamente com outro discípulo, e eles vão até o sepulcro, com a intenção de chegar lá e realmente constatar o que aquelas mulheres haviam dito para eles. Então, olha só, Pedro sai correndo com outro discípulo e vai ao sepulcro. A Bíblia diz no verso 4 que os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro. Olha só, quando eu olho para este versículo dizendo que o outro correu mais apressadamente e chegou primeiro no sepulcro, a porta do sepulcro, nós vemos aqui, aleluia, que este homem ele tinha um vigor físico maior do que Pedro. Eita Deus, você que está aí do outro lado já está entendendo a mensagem. Ele tinha um vigor físico maior do que Pedro, aleluia, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia ele não entrou. Ele teve um temor, ele sabia, aleluia, ele sabia, aleluias, que ele não tinha tal intimidade talvez para adentrar ao sepulcro.
E agora vem Pedro, aquele que corria menos, aquele que tinha uma força física menor do que o outro discípulo. E Pedro, então, aleluias. Lembrando que Pedro era aquele que a Bíblia diz que ele recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Eu entendo que Pedro era aquele que sentia os batimentos cardíacos, que sabia quantas vezes o coração de Jesus batia por minuto, porque ele já estava acostumado com aquilo. Ele já estava acostumado com aquela intimidade com Jesus Cristo. Eita, lamaia, sou. Meu Deus, aleluia, glória. O verso 6 diz: chegou, pois, Pedro, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Eita Deus. Pedro agora ele adentra dentro do sepulcro, porque ele tinha tal intimidade para se achegar até Jesus. Manjui canta lamaia. E a Bíblia diz que ele viu no chão os lençóis. Os lençóis estavam ali no chão, aleluia. Como alguém que tirou os lençóis de cima de si, jogou de um canto assim para um lado para o chão e saiu andando. Aleluia, oh glória. Mas algo que me chama a atenção no verso 7 é que vai dizer que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Eita maravilha, oh glória a Deus. O lenço estava enrolado num lugar à parte. Eita. Os discípulos tinham o costume de, ao tomar suas refeições, usar o lenço. O lenço algumas vezes era colocado aqui para as refeições, outras vezes sobre o seu colo. Durante as refeições, aquele lenço permanecia ali sobre aquela pessoa que estava ali se alimentando. Aleluia. E quando aquela pessoa precisava se ausentar da mesa por algum motivo que não fosse o término da sua refeição, eu vou até o toalete, né, que nós chamamos hoje. Eu vou até o mictório, eu vou até o banheiro. Aquele lenço, aleluia, ele era dobradinho ali, enrolado ou dobrado, colocado no lugar ali do lado. Então o servente que via, que observasse que o lenço estava dobrado, enrolado ali, colocado de uma maneira especial do lado, ali do prato, ele sabia que aquela pessoa que saiu, ela ia retornar à mesa. Ela foi, ou seja, ela foi, mas ela voltaria. Ei, você está entendendo aí? Aleluia. Se a pessoa abandonasse a refeição, terminei, tchau, jogava lá o lenço de qualquer maneira e ia embora. Como Jesus jogou os lençóis ali no chão, mas o lenço roladinho num lugar à parte ali. Então, meus amados, nós entendemos que aquele lenço, o significado daquele lenço era para quem tinha intimidade para entender. O lenço estava dobrado num lugar à parte. Não estava jogado com os outros, não. Estava dobrado num lugar à parte. E aquele outro discípulo, ele não soube decifrar o que seria aquilo. Mas Pedro, quando ele olha aquele lenço, eita Deus. Pedro não tinha a melhor velocidade.
Pedro não tinha um melhor aparato físico, mas Pedro tinha uma intimidade com Jesus. Ei, meu querido, você que está aí do outro lado, quem sabe você tem olhado, tem visto pessoas que ao teu entendimento, ao teu pensamento, você mesmo tem julgado pessoas melhores que você, fisicamente, pessoas melhores que você, talvez até mesmo espiritualmente, mas nesta noite, Jesus está dizendo, aleluia, que o melhor, que o maior, é aquele que tem uma intimidade maior com Ele. Talvez aí dentro, aí onde você está, dentro da tua simplicidade, da sua pequenez humana, Jesus está olhando e dizendo, ei meu filho, vai que eu sou contigo nessa tua força, vai que eu estou preparando algo grande para você, e muitas das vezes esse algo grande chega na sua mão e você acha que você não é capaz, mas nesta noite o Senhor me envia esta palavra para dizer para você, meu querido, ei, a tua intimidade com Ele é a que te faz grande. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa anel no dedo, você não precisa de uma faculdade. Talvez você tenha, eu tenho uma faculdade, mas para mim, o reino do céu me vale a intimidade com o Senhor. E nós precisamos entender isto. Aleluia. Oh glória. Pedro, ele entendia, irmão. A Bíblia diz que Pedro, ele era indouto. Indouto o quê? Ele não tinha um certo estudo, ele não era um homem letrado, não. Mas ele era um homem íntimo de Jesus. Aleluia. Oh glória. E isso bastava para ele, isto basta para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh glória. Olha só, Pedro viu aquele lenço enrolado num lugar à parte. Eu entendo que Pedro naquele momento disse para o outro discípulo, ei, Jesus, ele foi, mas ele vai voltar. Oh glória, ele foi, mas ele volta, o lenço está aqui. E no versículo 8 diz, então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele teve que ver e crer. Ei, nesta noite eu quero te dizer, você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver o milagre acontecer na tua vida. É o contrário, não é ver para crer, é crer para ver. Eu quero te dizer que o Senhor é fiel na minha e na tua vida. Só basta você crer. Continua nessa tua força. Continua nessa tua perseverança, meu querido. Aleluia. Oh glória. Que Deus ele é contigo. Quem sabe você está aí precisando de uma palavra, precisando de algo da parte de Deus na tua vida. Aleluia. Quem sabe você ouviu essa palavra falou com você. Você está desnorteado sem ter para onde ir. Ei, me chama aí. Aleluia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e Deus vai falar ao teu coração e Deus vai te levantar dessa situação em qual você se encontra e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, tá bom? Então Deus abençoe, tenha uma ótima noite, uma ótima semana em nome do Senhor Jesus Cristo.